que ele está na nossa vibe, ungir a nossa atenção. E ele não estava aqui na nossa conversa. A gente está conversando com ele mesmo sobre uma coisa dessa questão. E você também, nossas coisas espiritual, você falou? Porque é esse que é o nosso assunto, a lei e a graça. O legal é ele começar com o Espírito Santo. Né? Exatamente. E o nosso assunto é a lei e a graça, a lei já era. Nós agora estamos na graça, nós somos João. João é graça. Né? E 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: nós, somos pedras que vivem. É um trem muito louco, né? Uma pedra que vive. Sois edificados casa espiritual. É uma doutrina muito conhecida. Para serdes sacerdócio santo. O sacerdócio de Levi caducou, já era, acabou, passou. E um novo sacerdócio, segundo a ordem do meu rei, que é justo e nos imputa a sua justiça, foi estabelecido. Jesus é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes auxiliares. Nós somos a boca de Deus, nós somos embaixadores de Deus, nós representamos Deus. Se a igreja falar, Deus fala. Se a igreja não falar, Deus não tem como falar. A responsabilidade, a bola está com nós. Todo mundo, a bola está com a gente. Nós somos os instrumentos, os embaixadores. Embaixador é aquele que representa. Eu não vou não, mas vou mandar a Maria. E a Maria vai responder por mim, ela vai me representar. Não tem isso, às vezes a Dilma não pode ir numa confederação latino-americana, não sei o quê. Aí ela manda um ministro das relações exteriores, manda um secretário de alguma coisa. Aquela pessoa chega lá como se fora a Dilma. Aquela pessoa é o Brasil. Aquela pessoa representa o Brasil. Teve uma, no ano passado, Márcia e Cliff eram no Brasil, na conferência lá dos Estados Unidos. Lembra? Nós até assistimos pela FEB, né? Eles lá, a Márcia levando com a bandeira toda agitada, eufórica. Né? E nós somos os embaixadores. Deus não está aqui. Nós estamos aqui, Deus está em nós, então Deus está aqui. Deus está aqui. Eu respiro. Então, aqui eu tô... Não dá para segurar. Mas nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Seu irmão orou pelas coisas espirituais, já lembrei desse versículo. Então o objetivo do nascido de novo do crente, do componente da igreja, é oferecer sacrifício espiritual. A gente não mata boi, a gente não rasga pombinha, a gente não degola cabra, a gente não fabrica incenso, a gente não tira o carvão lá do altar, a gente não enche a bacia de bronze com água, a gente não põe os pãezinhos lá na mesa dos pães da preposição, 12, um para cada trigo, a gente não põe azeite no amenoral, o candelabro de 7 braços, mas nós não fazemos esse tipo de serviço, mas nós temos um outro serviço. Outros sacrifícios, os irmãos observaram ali, sacrifícios espirituais, 1 Pedro 2,5. Então, de que quando a gente toma consciência que nós somos sacerdotes de uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, que é baseada na justiça de Cristo, a justiça imputada, porque não há um justo nem sequer um, mas ele se fez maldição para que nele fôssemos feitos justiça. O primeiro sacrifício que Deus nos requer, a gente já viu isso em Romanos 12:1. Irmão, por favor, apresente-se a Deus, fale um eis-me aqui, disponibilize-se, esteja disponibilizado. Se Deus precisar, apresente-se. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto, é o culto com entendimento. Você saber qual que é a vontade de Deus, a gente descobre qual que é a vontade de Deus aqui, aí o Espírito Santo fala,
Ele sopra, aí você fala, eis-me aqui, então tá, então eu vou. Então, isso me lembrou lá aquela vez lá do Davi. Lembra? Bom dia, Juju. Do pastor, nosso antigo pastor. Às vezes o Espírito Santo fala coisas assim estranhas, né? Tem coisas assim, sai correndo atrás da carroça do Acabe. O Elias sai correndo atrás da carroça do Acabe. Lembra o pastor Marcos Colas falando? O Davi lá no miolo do inimigo, lá dentro do... Falou, qual o melhor lugar para esconder do Saul que quer me matar? Dentro da casa do homem que me odeia, que é mais morto do que ele, que era o rei dos filisteus, que cantava sua música, né? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Então ele escondeu dentro da casa do maior inimigo dele. Aí apareceu alguém falando, engraçado, eu te conheço. Aí, sendo aquele cara ali. Ué, é o Davi. O Davi, o nosso maior inimigo, aquele que está nos cartazes, procura se morto ou morto, que matou muita gente. É muito atrevimento esse cara que está aqui dentro. Aí foram lá dedar para o rei e falou, o Davi está aqui dentro. Aí lembra que o pastor Marcos Colas falou assim para a gente. Aí o Espírito Santo deu um toque nele. Finge que você é doido. Lembra dele falando isso? Finge que você é doido. Era o único jeito dele escapar. Aí o Davi começou a babar na barba e eu sou o grande rei Davi. Eu sou o cara, eu matei os seus poderes. Aí levaram ele lá pro rei falando, quem é o rei Davi? Isso é o rei Davi babando na barba, lelé desse jeito. Eu já não tenho doido que chega aqui no meu reino, vocês me trazem, não manda esse cara embora. Ou seja, ele escapou porque o Espírito Santo deu aquele toque na hora. Como é que eu vou sair dessa situação? Então o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus, e ele falou disso em vários salmos, e a palavra de Deus, o Espírito Santo falava e escrevia através dele. O primeiro sacrifício espiritual que nós apresentamos somos nós mesmos. Eis-me aqui. E uma vez que a gente se prontifica, se disponibiliza e fala eis-me aqui, isso a gente já falou, não tem nada que se faça sem que haja uma unção, sem que haja uma direção, sem que haja um detalhamento vindo da parte do Espírito. Ele te manda fazer uma coisa e ele vai dando os detalhes ao longo do caminho, passo a passo. E para que você possa saber o que Deus quer, você tem que orar. Por isso que Tessalonicenses fala orar sem cessar, Efésios 5,20 fala para dar graça sempre por tudo, e Efésios 6,18 orando em todo o tempo no Espírito. Isso não quer dizer que você vai orar segunda após segunda. Orar sem cessar, estar disponível. Olha, Espírito Santo, se você precisar, você pode me chamar e tá que eu oro. Não é ficar orando, não é terço, tem terço, né? Fica ali passando as continhas, né? Ou então igual aqueles... Engraçado, as religiões orientais e o babilonismo católico, isso é tudo a mesma coisa. Eu já vi uma mulher vestida de salmão, né, uma Hare Krishna, sentada no pão de... Eles ficam o tempo inteiro cantando mantra. É a Ave Maria do oriental, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ele fica falando essa mantra, né? Ou seja, isso é religiosidade. Não é... O crente não pode virar Hare Krishna ou católico, o terço, né? Eu vou ter o terço, vou contar aqui quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso, quantos Deus Pai, não sei o quê. Eu vou rezar por dia e vira reza. Orar sem cessar o tempo todo é ficar disponível. É estar com o canal aberto, ficar lá com a luzinha vermelha. O 8 do Terminator lá, né? O stand-by. Você está em stand-by. Se precisar, o Espírito Santo te liga. Pô, eu sei que você vai por fulano. Eu sei que você vai em favor de tal coisa. E ele vai trazer. Nós vamos ver que existem súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Existem 4 tipos de oração. Ou 4 tipos de conexão ou de links, né, com Deus nesse sentido. De expressão. Nós vimos também que João 7,39
fala que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. O Espírito Santo só foi dado depois que Cristo foi glorificado. Então, na velha dispensação, homens que ainda não tinham a plenitude do Espírito como nós temos, fizeram orações dentro da velha aliança que já caducou, e que foram orações que trouxeram grandes resultados. O Abraão quase salvou o Sodoma e Gomorra. Ele orou a favor de Ismael. Ismael é isso que é hoje aí, o mundo árabe. O Josué orou e o sol se deteve. O Elias orou, ficou 3 anos e meio sem chuva. O Isaías orou e o sol, o relógio do ponteiro lá de Acas, lá em favor do Ezequias, voltou para trás. Ou seja, homens da velha aliança, que Tiago 5,17 falam que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós e fez a oração que fez, assim como esses homens fizeram. Então imagina nós agora dentro dessa dispensação plena. Imagina nós agora que temos a plenitude do Espírito, que Cristo já foi glorificado. Imagina nós agora com promessas, só para fechar, como João 15,7, que diz: tudo o que quiserdes será feito. Mateus 21,22, tudo o que pedirdes em oração crendo recebereis. Imagina nós agora com 1 João 3,22, qualquer coisa que pedirmos dele receberemos. Imagina nós agora com Efésios 3,20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que não opera em nós. Esse é um versículo tão profundo, tão denso, tão zipado, só para fechar. Aqui, Efésios 3,20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Você entender, você tem que desdobrar. Isso uma vez eu vi num comentário. Você tem que ir parte a parte. É igual o Jack Estripador, tem que ir aos pedacinhos. Olha pra você ver. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí você consegue querer começar a entender o que é que o Espírito Santo falou aqui. Ou seja, o crente bobo é o crente que não ora, né? Ultimamente eu estou orando por qualquer bobeirinha. Senhor, vou fazer um arroz, que ele queime, porque eu gosto do arroz queimado. Eu gosto da rapinha, entendeu? Até para fazer um arroz, é bom agora, você vai ver, dá resultado. Dá resultado. A comida fica mais gostosa. É o sazon celestial, é a oração. É mesmo. Eu tenho experimentado isso. Fica mais gostoso. O feijão eu faço todo dia do mesmo jeito. Nas últimas meses a gente está orando para fazer o feijão. Feijão gostoso. Caiu um sazon do céu aqui nessa panela. Então você tem de orar mais por minha vida, que eu preciso muito das orações. Não, todos nós precisamos, mas os que estão em evidência, mais ainda. Nós precisamos muito das orações. Mas interessante que Jesus disse: se tiver pedra do tamanho de uma semente de mostarda, tirei isso aí, se o monte arranca, tira a lança do mar, querido suscitará. Ele estava sendo hiperbólico, basta um tiquinho. Uma fé pequena, e aquele homem próximo, ajuda-me na minha falta de fé. E às vezes nós passamos um momento em nossas vidas que ficamos igual esse homem, ajuda-me na minha falta de fé. E com uma fé tão pequena, a gente pode fazer tão grandes coisas, e muitas vezes nós ficamos sem esse pouco de fé para que a gente possa. Mas essa não é mas tem que ter pelo menos um tiquinho. O comentário era sobre algo que eu recebi essa semana. Eu tomo um pouco assim. Ontem eu pus um gengibre na minha boca para dormir. Eu acabei mastigando e não tomei água. E hoje não matei pouco. Né? Gengibrou demais. Então, mas eu estava conversando nessa semana sobre algo que você citou hoje, sobre a oração de Josué. Ele orou e o céu parou. E sabe, eu acho que só mesmo na eternidade nós sabemos as consequências ou a consequência de o sol ter parado ao meio-dia, o dia todo, porque nós sabemos. Um dia durou quase 2. Porque
deve ter acontecido muitas coisas no planeta Terra que nós não temos a extensão. Aí ela até está assim, então, será que não foi ele que dividiu os continentes? Nós não sabemos a extensão de tudo isso. E nós não sabemos o que tirou lá na frente. Se tiver aula de história, de geologia, sei lá no céu, a gente aprende. Mas é interessante que... Mas a divisão é que algumas pessoas falam do dilúvio, né? A gente falou disso, mas não foi exatamente foi por causa do... Não, é ele mesmo que parou por causa das pirâmides. Tem um pouquinho no México, um pouquinho lá bem onde que dividiu. Se juntar ali, você vai ver que mais ou menos... É mais complexo ainda. Ainda mais, mas não pode ter uma teoria. Tem pirâmide no Camboja também, tem 7 lugares no mundo. Então, mas, olha você vê, mas o Sol deteve, né? Que vieram depois do dilúvio, isso que é depois do dilúvio, depois do... Aquele letrão, hein? Mas olha só que interessante. A Bíblia é genial. Olha lá, o sol se deteve, a lua parou até que o povo pingou seus inimigos. Mas o versículo que chama aqui, que é o versículo 14, que tem a ver com o seu estudo. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, nem tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Porque então, isso no Velho Testamento. Deus atendeu o pedido de um homem, a oração de um homem. E agora nós é um corpo inteiro dentro da dispensação nova, com a plenitude do Espírito, com Cristo glorificado, a obra tetelestada e o talão de cheque assinado em branco. Então por isso, ajuda-me, Senhor, a minha falta de fé. Pois nas passagens que Cristo fala a respeito desse assunto, só tem uma coisa que é problema, é a ausência de fé. Se tiver um tiquinho de nada, eu só acredito em João 3,16. O resto da Bíblia eu não gosto dela, não quero ela não, mas João 3,16 eu acredito. Já é suficiente. Uma pessoa quando começa a ter contato com a palavra de Deus, ela já está a caminho. O Espírito Santo já tem como trabalhar naquela vida. A palavra de Deus tem que estar presente de alguma forma. Eu me lembro que ela que alimenta a fé. 9 meses antes de nascer de novo, eu comecei a ler a Bíblia. Eu não sei se já falei sobre isso. Eu estava tendo uns problemas lá com polícia, droga, não sei o que, eu tinha que ficar trancado no meu quarto. Eu me auto-enclausurei. O único jeito, isso é pedido da minha mãe, você tem que ficar livre dessas influências, esses mal colegas, a turma que só te leva pro buraco. Minha mãe falou, viajou pro Rio, tá lá na casa do tio dele. E eu fiquei 9 meses trancado dentro do quarto, tipo uma auto-recuperação, né? Para ver se eu fico livre. Eu queria parar com isso, mas não conseguia, porque o homem natural não tem. Aí, sem o que fazer, eu vou pular uma Bíblia. Vou começar a ler estranho, né? Aí, eu nem era nascido de novo, aí peguei de Gênesis e fui lendo. Mas o interessante é que essa Bíblia, ela tinha sido ganha pelo meu pai no ano que eu tinha nascido. Isso era em 1981. Ele tinha ganho essa Bíblia em 1961. Quando ele morava numa pensão ainda, ele era solteiro, foi até 61. Ele era solteiro, para você ver como nada fica vazio. Nenhuma sementinha que você joga o teu pão sobre a água, né? A correnteza vai levar esse pão para algum lugar, vai matar a fome de alguém. Ele era pensionista, morava num quarto, rapaz, você sabe como é que é, e tinha um crente lá, um chato. Um crente tem que ser chato. Pregava e tal, mas ele só queria saber de gandaia, não sei o quê, blá blá blá. Era crente, não queria saber desse papo de crente. Hoje em dia, minha família toda era nascida de novo. Que começou com o senhor me usando, né? Me puxou primeiro. Com a Bíblia que o crente. Aí lá, 300 anos atrás, esse crente deu uma Bíblia pro meu pai. Bíblia, bacana. Jogou na mala lá e ficou. Acabou a solteirice dele, ele casou. A Bíblia está lá. Foi jogada lá em algum canto, aberto no Salmo 90 em cima da mesa, alguma coisa, né? A Bíblia foi ficando, ele casou, a Bíblia que ele ganhou lá, solteiro está lá. Ele teve um neném muito lindo, chamado Casamiro. Aí cresceu, fez 10 anos, fez 15, fez 16, entrou no mundo das drogas, fez 20, estava escondendo a polícia. Aí eu estou lá, sem o que fazer. Falei, eu vou ler esse negócio, a Bíblia que meu pai tinha ganhado. Comecei a ler a Bíblia e nasci de novo. Você vê como é que as coisas, funcionam. Se o chato lá não tivesse chateado o meu pai, às vezes eu ia pegar um bagavá
eu ia converter ao islamismo, ao budismo, sei, né? Porque o diabo ele tenta chegar na frente. Né? A gente tem exemplos disso aqui. Ele vê que Deus está se movimentando e ele tenta chegar primeiro. Então, o lance é ficar disponível em espírito para orar. Mas como é que ora? O que é que ora? 1 Timóteo 2, 1 a 8 fala sobre isso. Vamos ler lá. 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Observa já de cara, por isso que eu estou falando que nós oferecemos sacrifícios espirituais. O primeiro sacrifício espiritual que a gente faz é o de si mesmo, é o da vontade, é o estar disponível. E quando você fica disponível, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, bom dia, irmão, é ele solicita que você ore. Por isso que 1 Timóteo 2, de 1 a 8, começa com antes de tudo, ou seja, está falando de prioridade. Isso é prioridade. Antes de qualquer coisa, você tem que orar. Se você anda 1 milímetro fora, lembra? Eu falei semana passada, se eu fazer a vontade de Deus do seu jeito. Lembra do Saul? A historinha do Samuel batendo na porta dele. E aí, você fez tudo que eu tinha mandado? Eu fiz isso. Lembra? E aí, esses balidos que eu estou vendo aí, você tem que fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer. E para você fazer a vontade de Deus, que Ele já te revelou, você fazer do jeito que Ele quer, você tem que estar conectado. Você tem que estar com o Wi-Fi ligado, ou então o cabo põe, né? Você tem que orar. Antes de tudo, prioridade, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de 4 coisas: súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Essas são as 4 formas de link espiritual que o sacerdote da nossa ordem tem com Deus para poder oferecer o sacrifício espiritual. Aqui tem um degradê de intensidade. A súplica é a coisa mais intensa. Eu vou dizer assim que é o implorar. Ai, mãe, por favor, mãe, por favor, mãe, por favor. Já viu quando o menino fica assim com a mãe? Ele está suplicando. Ele está insistindo, ele está pedindo com muita intensidade, ele está passando um lumicó falando que ele é muito importante que seja atendido. É o implorar. Aí desce um degrau, orações. A oração, isso na etimologia e tal, que é muito longa, a gente não vai fazer essa parte, não sei que tem um estudo sobre oração. Oração significa apresentar. Suplicar é implorar. Orar é apresentar. Você apresenta um pedido, você apresenta alguma coisa, é um protocolo. Eu falo isso com a Elaine. Protocolou no trono, já era. Se você, enquanto você está na sua situação, vivendo a sua vidinha, sem Deus, e isso acontece até com nascer de novo, você é o responsável pelas ações e consequências. Mas se você falar assim, Senhor, me ajuda a fazer esse feijão, aí ele está na panela com você, agora ele está nesse barco. Aí agora se você protocolar, se você orar, apresentar alguma coisa lá diante do trono da graça, aquilo passa a ser problema de Deus. Deixou de ser problema seu. Ele está com você naquela situação, não importa. Pode ser de uma coisa muito trivial até uma coisa muito grave. Meu pai está em coma no CTI, Senhor, aí você nem ora, né? Você já começa a suplicar mesmo. Mas orar significa apresentar, você colocar diante de Deus. Aí vem a intercessão. A intercessão, ela não é tão intensa quanto a súplica, que é o implorar, e nem tão intensa quanto a oração, que é o apresentar. É uma solicitação. Você demonstra que aquilo chamou, bom dia, que aquilo chamou a sua atenção, aí você intercede a favor daquilo. E por fim, ações de graça. Ações de graça é, obrigado, viu? É o agradecer. Então nós temos súplica, oração, intercessão, ação de graça. Ou você implora, ou você pede, ou você solicita, ou você agradece. E esse primeiro versículo ele tem conexão com os que se desdobram até o 8. Antes de tudo, pois exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens,
dos reis e dos que se acham investidos de autoridade. Cada um tem uma conexão com um grupo desse aqui. Isso é a exegese do texto, você tentando entender o que o texto está querendo dizer, né? Você vai usar de súplica, oração, intercessão e ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. Assim como tem um degradê de intensidade, aqui também tem um degradê de importância dentro do aspecto da ótica do que Paulo estava escrevendo por Timóteo. A gente não pode tirar a coisa do seu contexto. O Paulo, a gente sabia que a preocupação máxima, a prioridade na vida dele era cumprir o mandamento evangelístico, o ide por todo mundo. Paulo tinha uma obsessão com o ide. Ele ia mesmo. Ele ia onde tivesse que ir. Todo mundo já leu o livro de Atos, sabe como é que Paulo era ousado nisso. Ele buscava não somente os judeus da diáspora, da dispersão, como ele também ia e plantava igreja entre os gentios. Então a prioridade na vida do Paulo não era ser rico, não era ficar famoso, não é ter muito dinheiro, não é casar, não é achar uma mulher bonita. A prioridade dele é pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele só tinha uma prioridade na vida, ele morreu fazendo isso, pregar o Evangelho. E ele está passando isso para o Timóteo. O Timóteo era o pupilo dele, era o discípulo dele, era um aprendiz dele. E dentro das cartas de Timóteo, que são chamadas de cartas pastorais, as duas Timóteo e a Tito, né, são chamadas na teologia de cartas pastorais, são cartas onde ele ensina Timóteo e Tito a como ganhar almas e como administrar as almas ganhas, né, como evangelizar e como discipular. E a prioridade do Paulo era evangelizar. Para evangelizar, é necessário ter um clima, apesar que você prega, quer seja oportuno, quer não, mas evangelizar num país muçulmano que mata crente, que persegue quem tem Bíblia e que está em convulsão social, uma guerra civil, é mais difícil, porque a tranquilidade que nós temos aqui no Brasil, a gente levanta essas portas, está com a Bíblia aqui, ninguém vem aqui jogar pedra de nós, ninguém joga coquetel molotov, ninguém corta o nosso pescoço com espada, a gente pode ir para a Praça 7 e gritar lá. Vai ter uns que vão falar assim, você é um crente doido, mas vai ter uns que vão parar e vão ouvir, vão nascer de novo. Nós temos liberdade. Essa semana invadiram, os separatistas invadiram a nossa igreja lá na Ucrânia e puseram todo mundo correr, tomaram conta da igreja. Sim. Os pastores, a esposa estão... Isso está acontecendo na Ucrânia e está acontecendo naquele país lá da África que está tendo convulsão também. Já estou entendido sobre isso. Onde é sequestrado 200 meninas, onde tem um grupo terrorista islâmico lá. Acho que é na Nigéria. Eu orasse para eles, porque a igreja está tomada. Pois é, isso aí é a súplica. Isso tudo aí é o capeta trabalhando. O pretexto humano, o pretexto que a gente vê é que o grupo político tem uma mina de carbono que é território, a Rússia quer pegar. O pretexto ali, eu tenho que acabar com essa igreja e matar todos os crentes que tem nesse país. Essa é a prioridade de Satanás. Mas politicamente, humanamente falando, é uma questão política, é uma questão econômica, isso é o que a gente vê. A questão visível é que é uma questão de território, é uma questão de dinheiro, é uma questão... Mas por trás da cortina, a gente já viu isso em Daniel, tem uma luta, uma guerra espiritual. Ele aproveita essa bagunça, essa guerra que está rolando e mata os crentes. O pretexto dele é acabar com a igreja, no mundo. Se eu não consigo no mundo, pelo menos aqui na Ucrânia eu vou acabar com ela. Ou pelo menos aqui na Nigéria, ou pelo menos aqui em Belo Horizonte. Então, esse é exatamente o espírito desses versículos, né? A mensagem desses versículos, que é o que Paulo está querendo passar. Ó, Deus também tem uma prioridade para essa dispensação. Alcançar todos. O desejo dele é que todos sejam salvos. Aí eu preciso de vocês. Vocês são os meus embaixadores. Eu falei ide para vocês. Se vocês for, foi. Se não for, não vai. Ninguém vai. Eu preciso de vocês, que vocês vão. E para que se vá, o ideal é que a Pax Romana impere. Que tudo esteja tranquilo. A nossa prioridade, em termos de súplica, oração e intercessão, é orar para que Deus crie condições
para que o país, a cidade, o Estado esteja com um equilíbrio político, um equilíbrio financeiro, um equilíbrio global. Isso tudo são consequências boas, mas não são as prioridades. Para que se tenha a oportunidade de você poder viver uma vida tranquila dentro do Evangelho e, consequentemente, evangelizar. Aliás, quando... quer ver o versículo fala, então, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, dos reis, dos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O objetivo disso tudo é para que tudo esteja tão tranquilo que eu possa cumprir o que Deus tem para mim. Eu não falei, eis-me aqui, o Espírito Santo pode me chamar, ele vai te chamar para fazer coisas. Já falei com umas 3 vezes, se você perguntar se tem alguma coisa para fazer, tem, sempre tem. E para que você possa fazer algo, que o Espírito Santo vai te solicitar, o ideal é que o ambiente esteja tranquilo, que eu possa ter a liberdade de levantar essa porta e falar da palavra de Deus, de ir na Praça 7 evangelizar. Ou seja, a nossa prioridade é, Senhor, precisamos que a sociedade, o Estado, aqui em Belo Horizonte, tudo continue tranquilo, calmo, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Às vezes ele pede para que façamos mesmo quando a situação está difícil. Ele não parou de pedir os crentes da Ucrânia para agir, mesmo que lá esteja uma bagunça. Mas isso aqui é a situação ideal. E isso aconteceu, por exemplo, no Velho Testamento, quando Jeremias ele avisou muitas vezes: o Nabucodonosor vai chegar, vai arrebentar tudo e vai levar vocês cativos. E os falsos profetas falam: não vai não. Nós vamos ganhar essa, porque nós somos o povo de Deus e a gente é que somos campeões. We are the champions. Só que aconteceu o contrário. Nabucodonosor chegou, arrebentou tudo. Todo mundo foi para o cativeiro assim mesmo que os outros falsos profetas avisaram que não ia, e o Jeremias que não tinha ibope nenhum. Prestígio zero é que estava certo, e foi. Aí ele, acho que no capítulo 25, ele fala: olha, quando você chegar lá no cativeiro, ora a favor dos caras que te levou prisioneiro, ora a favor daqueles que são seus capatazes que te levaram cativo. Eu não lembro onde está esse versículo, ele fala assim: ora pela paz da cidade. É porque na paz da cidade é que vós tereis a vossa paz. Lembra desse um versículo assim? Tem Jeremias, alguma coisa. Eu lembro que está aqui embaixo no cantinho da página. Mas é esse mesmo espírito do versículo de Timóteo. Aqui, ó, é Jeremias 29. Só para fechar. 29:7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Você está cativo, escravo. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vocês vão ficar em 70 anos de molho, quer queira, quer não. Então, quando você chegar lá, eu sei, você está chateado com o cara matou sua mãe, espancou seu avô, estuprou sua neta, te deu uma surra e te levou cativo. Mas ora pela paz do lugar, porque se lá estiver sossegado, você está sossegado. Se lá virar bagunça, você está... Jeremias 29? Jeremias 29:7. Jeremias 29:7 e 1 Timóteo 2:2 tem esse mesmo espírito. Vamos orar para tudo ficar tranquilo, porque nós temos que pregar, porque Deus quer que todos sejam salvos. Essa é uma questão meio intrigante, e também é uma colocação pessoal também. Porque eu lembro sempre daquela passagem do senhor da vinha que sai, contrata os trabalhadores e o salário, que a história todo mundo já sabe como é que foi. E do mesmo jeito Deus, penso, aplica essa forma no que se refere a evangelização como um todo, no que se refere ao povo local e mais especificamente com relação à paz momentânea que seja em certo local. Por exemplo, aqui no Brasil, como você bem falou, nós temos uma liberdade. Se a gente for basear nos talentos lá da história do João da Vinha, sim, graças a Deus.
Porque se não for, porque a gente sempre vê que todas as situações onde eram, as situações todas eram basicamente complicadas, todas elas. A partir do próprio Paulo, vamos dizer assim, ficar uma coisa mais clara. Ele teve que ir barreiras seríssimas, como você falou, nos países nórdicos, lá e tal, tem esses problemas, né, no dia, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa paz, o que deixa a gente um pouco, o que me deixa um pouco... As nossas barreiras são outras, né? Preocupado, porque se há paz, alguma coisa não está batendo, a não ser que seja baseado naquela passagem, digo novamente, a respeito dos talentos, em comparação. Seria mais ou menos isso? Vai ter paz desde que a gente... E sempre vai ter alguém, pode não ser alguém dessa igreja, mas alguém de alguma igreja de Belo Horizonte, ora a favor do prefeito, do Márcio Lacerda, ora a favor do secretário do qualquer coisa, ora a favor do Anastasia, da Dilma. Eu não gosto muito de orar por esse pessoal não, mas eu oro porque Deus manda. Mas eu falo com Deus, eu vou fazer isso não é porque eu gosto, não, porque você está mandando. Porque eu gosto, eu não gosto. Mas não importa se você tem algo assim, pessoal contra o PSDB ou PT, não importa quem vai estar lá. Na verdade, acima de PSDB, PT, não importa qual partido, está o capeta, está o Satanás, ele é que manda mesmo nesse trem aqui. Então nós temos que interceder por essas pessoas, porque eles são instrumentos cegos, eles não sabem. A súplica está ligada a todos os homens. Agora fazendo a conexão, né? Nós temos súplica, oração e intercessão. A súplica está ligada a todos os homens. Quer ver? Vou continuar aqui o versículo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, lá no nosso 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque só existe um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, tudo aqui está linkado. Você suplica, ora, intercede porque você quer um ambiente onde você pode apresentar a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E para que você tenha a oportunidade de pregar para todos os homens, para que eles sejam salvos, porque Cristo morreu por eles também, por todos, você precisa ter um ambiente que te permita ter essa liberdade. Daí a prioridade de se suplicar em favor de todos os homens, de se orar em favor dos reis e de se interceder em favor de qualquer um que esteja investido de algum tipo de autoridade. É isso que o texto está falando. Você suplica, implora, é uma coisa mais intensa, a favor de todos os homens. Porque a situação deles é desesperadora. Está sem Deus, estão debaixo da ira de Deus, estão indo para o inferno, então é algo intenso. Você tem que implorar mesmo pela salvação de todos os homens. Aí você ora em favor dos reis, ou seja, em favor daqueles que estão ligados de alguma forma ao poder mais próximo, local, para que você tenha esse ambiente da vida tranquila e mansa que ele fala aqui no contexto, para que você tenha a oportunidade de buscar esses homens pelos quais você está suplicando. E você intercede, você também traz em oração qualquer tipo de autoridade que exista. Autoridade qualquer um investido de autoridade é qualquer um mesmo. É o rapaz que toma conta do corredor da escola, né? Ainda existe disciplinário. Na minha época tinha, não sei, essa geração de hoje está tão largada, né? É aquele cara que não deixava ficar beijando no corredor, nem fumando maconha no corredor, né? O que toma conta dos lugares da escola que não são as salas de aula, né? Não, na minha época chamava disciplinário. Ele tinha direito de te pegar pela orelha mesmo, lembra? Tinha palmatória, lembra? Hoje em dia o pessoal nem apanha. Hoje eu lembro sobre os micros. Eu já fiquei de costa para a sala, ajoelhado em frente ao padeiro muitas vezes. Quero menino me peralta. Hoje isso tornou crime. Hoje é crime. Hoje em dia, se a mãe bater no filho, a filha vai fazer corpo de delito e processa a mãe. Por isso está crescendo do jeito que está. Mas eu tomava cada torcida na orelha, assim que a orelha arrancava. A dona Nilza, ela adorava torcer minha orelha. Mas isso é outras histórias. Você já foi? Você era do grupo escolar Lúcio dos Santos? Não.
Mas outras histórias, depois a gente conversa sobre isso. E por fim, o ações de graças. E por fim, o ações de graças, que é o agradecer, que está lá no verso. Investir de autoridade qualquer um mesmo, qualquer tipo de autoridade. Esse vocês lembram dele também nas orações, você intercede, né? Você solicita a favor. E as ações de graça estão no último versículo, que é o 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. É agradecer mesmo, é isso que a gente faz. Então, uma vez que você já se apresentou, que o Espírito Santo te conduziu para suplicar, orar, interceder ou render graças, aí vem o próximo passo. O próximo sacrifício que nós executamos dentro do nosso sacerdócio santo espiritual. As nossas coisas espirituais, como orou o irmão. Eu não sei se a palavra coisa foi, depois que eu olhar. Senhor, abençoe nossas coisas espirituais aqui hoje. Né? O irmão orou com esse vozeirão de locutor da Rádio Tatiana. Aí está lá em Hebreus 13:15. Ela nem fugiu da escola? Hebreus 13:15. Por meio, chegaram lá, Hebreus 13:15. É o próximo sacrifício. Esse não gosta. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus de vez em quando. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus quando eu tiver com vontade. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus quando eu tiver um tempinho. Que restinho de tempo que sobrar? Não. Qual que é a palavra aí? Sim. Sempre. Bati o carro, glória a Deus, lá, 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 lá. Quebrei a perna, lá, lá, lá. Ganhei na loteria, lá, 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 lá. Achei, lá, lá. É sempre, em qualquer situação. Queimou o arroz, lá, 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 lá. O arroz ficou gostoso, lá, 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 lá. Achei o vato transporte, lá, 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 lá. Perdi um antes, lá, 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 lá. Qualquer. Porque ele já achou um vato transporte, eu lembrei daquela situação. E achou quando precisava achar, né? Mas por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Eu precisava te falar um negócio, né, que falando entre vós. Cristo vive. Isa, deixa eu dar um toque aqui, faz favor. A Deus dá louvor. Quem é salvo tem certeza, bate o pé. Quem é salvo, conhece essas? Eu não canto esses corinhos, faço os três. Amém. Aleluia, glória a Deus. Lembra? Isso é mó barato. É um mó barato. Mas, ou seja, falando entre vós, quando você for falar, não faça fofoca, não. Canta um salmo, canta um hino, canta um cântico espiritual. Ele fala assim: você sabia que o pastor, menina de conto, você sabia que o pastor Geraldo essa semana falou, irmão? Vou te falar, mas você não conta pra mim, não. Em vez de fazer uma fofoca a respeito do pastor, canta um hino com um irmão, chama ele com louvor. Isso é um sacrifício também, isso dá galardão, isso faz parte do que Deus quer que nós façamos. É só olhar os tempos verbais lá no grego, é coisa intensa. Falando entre vós em salmos hínicos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu já falei isso aqui outras vezes. Você quer ver a coisa melhorar no seu dia a dia? O trem está tenso, está nublado. Como é que você fala? É tenso, né? Está tenso. Canta, ou a coisa desanuvia. O tempo fechou. O trem melhora muito quando você canta. Satanás está jogando, bombardeando com pensamento, você está dentro do ônibus pensando um monte de coisa errada. A gente gosta muito de pensar, né? Dentro das várias formas como eu acho que essa coisa vai dar errada, qual será que é mais provável? A gente fica assim, né? A gente sempre pensando das muitas. Que Satanás inventou um tal de Murphy aí, vamos falar as leis de Murphy.
Se alguma coisa pode dar errada de várias formas, ela dará errada da maneira que traz maior prejuízo. Tem as leis de Murphy, já ouviu falar? Ele quer que nós vivamos de acordo com a lei de Murphy, a lei de que tudo sempre vai dar errado de algum jeito. Sempre vai dar errado. Mas então... Tem um versículo que fala sobre isso. Aquele que eu tenho sobre ele. Canta, louva, deixa Deus dançar no seu coração, né? Faz um voice com Jesus no coração e deixa a coisa acontecer. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite rica em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Após que a maioria dos irmãos nunca nem observou que esses versículos falam isso, né? E Salmo 33:1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém ao louvor. Ou seja, uma vez que você falou, eis-me aqui, ele vai te conduzir para suplicar, orar, interceder ou render graça. Se for para render graça, vai ser desse estilo aqui, com sacrifícios de louvor. Sozinho e pessoalmente, falando com o irmão, oi, deixa eu dar um toque aqui. A Deus toda a glória, não é? Tem aquelas cânticas também bacanas dos irmãos que cantam grosso, né? Isso eu tinha muito na década de 80. O Lúcio Tancredi, eu gostava muito do Lúcio Tancredi. Tinha cada musicão desses tipos. É o Nelson Ned do Senhor. Aliás, o Nelson Ned também converteu. E foi para a glória. Ele já subiu? Até que enfim ele subiu, né? Ele só subia no banquinho, na escada, e que ele era meio quilo. Não negligencieis. Tá. Então, uma vez que a gente se apresenta a Deus, Deus nos leva a orar. Depois de orar, ele vai te levar a louvar. O Josafá estava numa situação difícil. O pastor já pregou 839 vezes e meia a respeito disso aqui. Ele estava numa situação difícil. Primeira coisa que ele falou: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que eu faço não, mas eu estou a fim de fazer alguma coisa, então eu vou ficar olhando para você. Não lembra esse versículo que eu falei? Os meus olhos estão postos em ti. Eu me apresento. Se eu precisar de um rei de Israel aí, eu tenho um aqui disponível. Aí a palavra de Deus foi apresentada, ele fez a oração, aí veio o louvor. Então põe a banda para tocar e vai para a guerra. Lembra? Você já viu isso? Ao invés de ir a turma com a lança, a turma com a espada, a turma com o escudo, ele pôs a banda lá na frente. Vamos para a guerra, gente. Foi para a guerra, tocando instrumento. Já serviu o exército, irmão. Os inimigos, não sei o que deu na cabeça deles, endoidaram, começou a matar um ao outro. E eles cataram tudo lá que sobrou. Foi nesse esquema. Se disponibilizou, orou, louvou. São os sacrifícios que a gente apresenta. Então, uma vez que você está disponibilizado, que Deus vai te chamar para louvar e para orar, aí vem a parte prática. É interessante como isso é importante, essa última parte, na teologia apostólica. Tem até uma igreja que acha que é igreja, mas que não é igreja, ela é muito operosa nisso. Quando a gente estudou as 7 igrejas, ela corresponde à igreja de Tiatira, né? É uma igreja que, ainda que ela esteja profundamente afastada da doutrina, ela tem uma prática social, né, beneficente, filantrópica muito intensa. Só que sem entendimento, se é que fosse para chegar lá no tribunal de Cristo, queimaria igual palha, mas nem lá vai chegar porque nem nasceu de novo, a maioria deles não são. Que é a questão da beneficência. Uma vez que você se disponibilizou a Deus, se disponibilizou a orar quando o Espírito assim o solicitar, e ele vai solicitar, ele vai te chamar para suplicar, para orar, para interceder e para render graças. E na execução daquilo que ele vai te chamar para fazer, você vai fazer rendendo graças, vai conversar com o irmão, canto um hino, blá blá blá, o sacrifício de louvor full time também.
Aí vem, como diz o nosso irmão que está aqui, a parte prática da questão. O Tiago ele é muito prático, né? Ele fala muito sobre isso. Ô irmão, não adianta nada, porque naquela época principalmente, isso ainda acontece, mas naquela época principalmente, existiam pessoas riquíssimas que se convertiam e que congregavam às vezes até com escravos convertidos. Pessoas sem o mínimo direito nenhum, né? Ou pessoas pobres. Então, aquele irmão que está com 28 filhos passando fome, e mais 4 netos, ele ia na igreja, chegava lá, tinha reunião também, aos domingos, o culto era lindo, era maravilhoso, ele louvava e blá blá blá, e coisa e tal, e terminava o culto, o irmão vai passar fome mais uma semana junto com a família dele. Aí o que adianta o pastor, o líder, alguém que lidera aquele grupo local, falar assim, ó, vai com Deus, irmão, Deus te abençoe. Aí o irmão, ronque, amém. Não adianta nada. O Tiago fala sobre isso. Não adianta você falar, Deus te ajude, vai com Deus, Deus te abençoe, se você não puser a mão, o Espírito Santo te tocar. Você não pode fazer isso por religiosidade. Pois o Espírito Santo te fala, seu irmão aí, você podia dar uma moral para ele, né, senhor? Comprar um quilo de feijão, o cara tem 28 filhos e 4 netos para criar. Não, é só isso chama assistência social. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso peca. Tiago 4 fala. O Tiago aí. Está indo lá no texto. Interessante que ele falando sobre o escravo e tudo. Uma das músicas mais lindas cantada nos Estados Unidos e no mundo, Amazing Grace. Amazing Grace. Foi cantada por um escravo. Estava no navio alto mar. E o escravo cantando, e o capitão ouvindo, começou a escrever a música. Então, tem o nome do capitão, mas o autor é desconhecido. Né? Foi um dos escravos que cantou a música, Amazing Grace, ter cantada no mundo inteiro. Né? É celebérrima, né? Lá remando e cantando, né? E aí o capitão, vendo que a música era muito linda, copiou a música. Então, foi escrita por o capitão tal, mas de autor desconhecido. Pois é, eu estou tentando achar aqui em Tiago aquela passagem que fala, não adianta você falar vai com Deus se você não puser a mão no bolso. Lembra? Todo mundo acho que já leu essa passagem, já? Provérbios fala, certo? Não, em Tiago que fala. Sim, mas essa palavra. Tiago fala sobre isso. Não adianta você falar, Deus te abençoe, vai com Deus. E você sabe que o irmão está precisando de alguma coisa, o Espírito Santo já te deu o toque para você ajudar essa pessoa. Aí fica. Aquele que sabe fazer o bem não faz, e não pega é 4,17. O pobre. Oi? Mostra-me a tua fé. O Tiago é curtinho, né? São 5 capítulos só. Aqui, ó. É exatamente dentro desse texto aí. É tipo Tiago 2, 14 e 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Parece até que existe uma contradição. O Rafa, logo que ele converteu, ele já foi percebendo isso. Engraçado, o Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas de Deus, não por obras. E o Tiago apresenta muita importância das obras. Só que Paulo fala das obras pré-salvação e Tiago fala das obras pós-salvação. Não são obras para a salvação, são obras que complementam, né, o caminhar daquele que já nasceu de novo. Obras da salvação. Não é para a salvação, é da salvação. Você vai colocar. Se um irmão ou uma irmã, verso 15, estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, lembra que tem um versículo que fala: se tiverdes o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes. Lembra? Eu já falei sobre esse versículo umas 784 vezes e meia aqui. O crente, a única garantia material que ele tem é que Deus vai te vestir e te dar o que comer. Então ele está carecendo do mínimo básico. Ele não tem o que vestir e o que comer. Então Deus está devendo para ele. Porque Deus falou, o que comer, o que vestir eu garanto. O resto, prosperidade, dono do ouro da prata, você vai ficar ricaço, 3 caras na garagem. Eu não prometi isso para você não.
Eu prometi roupa e comida. E aí tem um irmãozinho dentro da igreja que está nessa situação. Ele está carecido de roupa e de comida. Então Deus está devendo para ele, de acordo com o texto, acho que de Timóteo. E Deus vai usar a igreja para suprir isso. Se ele deve, é através da igreja que ele paga a dívida dele. Aí ele fala para o irmão: irmão, você tem que amar o seu irmão como eu te amei, e olha lá, ó, está descalço e está com fome. Dá um chinelo e um saco de feijão para ele. Ah, seu irmão, dá para o outro, eu também estou apertado, esse mês foi difícil, né, cara? Não tem desculpa. Se a mulher lá de Sarepta falar: quer Elias, vai catar coquinho, você acha que eu vou te dar minha última comida? Lembra? Ela deu o último rango que ela tinha para Elias e ficou 3 anos e meio com a panela saindo comida. O azeite da botija não acabou e blá blá. Aqueles versículos pentecostais tanto pregam sobre isso. Você concede e depois recebe. É um princípio, né? Deus ama quem dá com alegria. Aí, ó, se o irmão ou a irmã tiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, verso 15 de Tiago 2. E qualquer dentre vós lhes disser: paz, Senhor, irmão, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual que é o proveito disso? O que adianta você falar: paz, Senhor, vai com Deus, Deus te abençoe, te amo muito, irmão, dá um beijo no irmão, e mão no bolso, nada, né? Ajudar ele, nada, não tem proveito. Então essa é a última etapa, é uma próxima etapa que o Espírito Santo nos convoca dentro do nosso exercício do sacerdócio, a beneficência, né? Hebreus 13:16, para fechar. Não negligencieis igualmente a prática do bem. Esse pode anotar aí primeiro o Tiago 2:14-16, Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Cooperação mútua, nós somos uma cooperativa. Efésios 4:28. Esse versículo ele me esmagou muito na época que eu pela primeira vez prestei atenção nele. Foi até aqui no culto uma vez, há uns meses atrás, que a gente pensa o seguinte: eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar uma televisão nova, eu tenho que trabalhar porque eu preciso de uma roupa nova, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar porque eu. É muito eu, né? A gente gosta muito de mim mesmo. Eu me amo, eu não sei mais viver sem mim, né? Como diz o poeta roqueiro. Então, eu falei, engraçado, a gente tem um outro versículo que também fala assim: olha, se você não trabalha, você não come. Eu posso ser um vagabundo de Jesus? Pode, você só não pode comer. Você quer ser um vagabundo, não fazer nada na vida, né? Igual o Chico Buarque, eu estava à toa na vida, meu amor me chamou, você não quer fazer nada? Também não come, quem não trabalha não come. Você pode ficar à toa, mas você não pode comer. Ou se for comer, você arranca a capinha do chão, não vai pedir comida para os outros, não. Aí, então tem que trabalhar. Eu penso assim, mas engraçado, a ótica que o mundo ensina, que a gente adota na igreja, é que eu tenho que trabalhar para me suprir, né? A prioridade de eu trabalhar é para que eu supra as minhas próprias necessidades. No Efésios 4:28 me assustou, porque ele diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A prioridade de trabalhar é ter para acudir. Não, eu vou trabalhar esse mês, vou deixar um dinheiro guardado na poupança, porque se alguma desgraça, um imprevisto, tudo que eu quero que dê errado na minha vida, que eu sempre acho que vai dar acontecer, eu tenho uma poupança. Não é? Lembra que eu falei com a minha que a gente sempre fica imaginando as várias formas que a coisa vai dar errada. Por isso você tem que ter uma reserva, né? Reserva aqui, se alguém for para o CTI, para o coma, e ficar esmagado na ferragem, quebrar, morrer, desgraçar tudo, eu tenho uma reserva, não. Eu vou ter uma reserva aqui. Se aparecer um irmão com fome, eu tenho dinheiro para suprir ele. Eu vejo um irmão sem roupa, eu vou lá comprar camisa para ele, eu vou lá na camisaria Cadillac, né? E compro uma camisa. Irmão, você prefere de bolinha ou de risquinho? Risquinhos horizontais ou verticais, né? Isso supre a necessidade do irmão. Trabalha para ter
o que repartir com o que tiver necessidade. Depois vocês lerem o contexto de Efésios 4, 28, mais meditativamente, vocês vão ver como é que isso é profundo. 3 João 11, quem faz o bem é de Deus. Romanos 12, 17 e 21. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. 1 Pedro 3, 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. E para fechar, Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, a todos é uma sugestão, aos domésticos da fé é uma dívida. Né? Ou seja, a graça nos educa a renegar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos no presente ser de maneira sensata, justa e piedosa, pois existe um padrão de vida simples. Lembra, eu já falei de não seja enganado, porque Deus gosta daquilo que é simples. Isso foi há 5 semanas atrás, quando ele começou essa parte do estudo. Deus quer que você viva uma vida simples, trivial, normal, o mais normal possível. Lá na eternidade que vai apresentar o resultado disso. Que é o desejo de Deus para cada crente enquanto aguarda a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Se assim nos submetermos à sua vontade e ao ensino de Cristo, que vai ser ornamentado pelo nosso proceder. Para fechar, Tito 2, de 9 a 14. Em tudo obediência ao Senhor, dando prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu zeloso de boas obras. Ou seja, quando o crente exercita o sacerdócio dele, quando ele obedece o que a palavra fala, é igual aquele vaso dele. Por que você pôs esse vaso aí? Para ficar mais bonitinho, para ornamentar. A doutrina de Deus, que é só um escrito no papel, que não tem valor, que se não virar prática, ela fica bonitinha. Ela vira um vaso de flor quando a gente pratica. Quando a gente se disponibiliza, ora, louva e acode. Isso é que é o nosso sacerdócio. Com isso, nós encerramos a lei e a graça. Semana que vem veremos as 2 naturezas do crente. Você sabia que isso é 2 em uma? Existem 2 Isaques dentro desse Isaac, 2 Carlos dentro desse Carlos, 2 Amansos dentro daquele Amanso. A gente só enxerga, mas tem 2. É assustador. Ou possuído, no bom sentido. E no mau sentido também. É no bom e no mau sentido. Pela velha natureza no mal e pelo Espírito Santo no bom. É o assunto nosso semana que vem, as 2 naturezas do crente. Podemos orar que só falta 1 minuto para cá.